Tá preto aí. Beta! Madelon! Aí, todo mundo aí. Esse pessoal vai estar no show lá, Claudinei? Ah, com certeza. A Madelon, ela, a Madelon de BH, ela viaja o Brasil inteiro para ver Rádio Táxi, 14 bis, roupa nova. Ah. Falta agora o gel. E você dá o Marquinhos, você vai no show, Marquinhos? Quero te conhecer pessoalmente, Marquinhos. Marquinhos é gente boa. E aí, Márcia? Boa noite. Não consegui chamar o gel. Vou chamar num outro Instagram aqui, peraí. É bom eles te chamarem. Fala aí para eles te chamarem que é mais fácil. Igual eu fiz aqui, ó. Ô, Gel, se você estiver ao vivo aí, por favor, me chame, né? E também o Miltinho. Ô, Beto, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá mudando o quê? De casa, mas continua morando em Vitória ou não? Eu moro em Vitória. É que lá Sim. onde eu estava morando, eu vim para Vitória por questões, foi na pandemia, mas também para dar uma reformada na casa da minha mãe, que estava meio abandonada, mais de 30 anos lá. Aí eu peguei, fui para Vitória para morar também e ficar lá. Aí, como a casa começou a ficar bonita, minha mãe veio embora, aí minha sobrinha já veio com os sobrinhos, minha irmã está vindo, Uhum. e a casa ficou pequena. Mas na realidade eu reformei mais pela minha mãe mesmo, né? Aí minha filha resolveu morar aqui comigo e já não dava mais espaço lá. Então eu peguei, vim para cá, arrumei um apartamentinho, botei ela na faculdade. Mas é o quê? 15 quilômetros daqui a casa. É pertinho. A minha família está lá e eu estou aqui com a minha filha. Ah, o Gel tá entrando aí, ó. Meu Deus. Nossa, Se que é puder, tem isso? aí. Rapaz do céu. É o Bonovox mesmo, cara. Ó, o Bonovox brasileiro, hein? Que é Tá isso, ouvindo? Tá hein? ouvindo minha voz? Tá ouvindo? Sim, Tá, sim. eu tô Ô, com vocês estão os dois maravilhosos aí, hein? é, eu vou te falar, eu estou aqui numa sala, na minha sala, aqui não tem nem sofá, eu estou na academia de praia, só. Uma cadeirinha de praia, uma sala de música. Eu não vim para cá ainda, cara. Mudança. Ô, Miltinho, se você tiver aí, você, por gentileza, você entra, pede pra, faz como o Gel aí, pede pra entrar aí, né? E a gente te recebe. Ô, Gel, tá frio em São Paulo ou não? Tá frio. E chuviscou o dia inteiro, aquela, sabe, bem fininho. Sei. Vou sair desse calor aqui para enfrentar esse frio todo aí. Ó, o Vai Beto, ser. Beto só pega calor lá, ó. Cara, eu tava Não, você sem sabe, camisa. Só botei mas a você sabe camisa que aqui para ir lá. Você sabe que aqui em Ribeirão tá mudando o tempo, tá começando a esfriar e pode ser que chova, ao mesmo tempo que tá em São Paulo, já Ribeirão já começou a querer mudar também, né? Eu vou Miltinho, você precisar tá pegar, por aí, Miltinho? vou precisar pegar roupa de frio com você, já. Oi? Eu não tenho uma roupa de frio, não. Preciso da tua emprestada. Hein? É. Dânia, obrigado. Gente Espera aí, só um ó. pouquinho. Ô, César, Eu entrei aí com o deixa Roberto eu só dar um Lula. recado aqui, peraí. Liga pro seu tio, fala que eu tô ao vivo aqui, eu só perguntei pra ele se tá tudo bem, depois qualquer coisa eu ligo depois, tá? Se não for urgência. Tinham me ligando aqui. Eu entrei com o Cadê o Roberto Miltinho? Ah, peraí, o Lula. Miltinho acho que tá aqui, ó. Miltinho aceitar. O Deixa meu eu não mudar foi fácil, como de um. costume, aceitar entrar, não. Eu tive que Ah, eu sair vou duas mudar de vezes. Ah, o Miltinho, ó. Aí. Nossa, que é isso? Esse é o cara, Tudo Miltinho. jóia. Zé, Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão aí, né, entrando aí na live, né? É uma grande honra receber esses amigos do Rádio Táxi, que a gente divulga na Rádio Paixão, e eles me deram
essa grande honra de podê-los entrevistá-los, né? Todo mundo pode estar se perguntando por que eu estou desse jeito, eu estou com essa roupa. Mas é uma homenagem ao Jô Soares, né, um grande ídolo meu, e eu fiz uma propaganda para uma empresa de seguros aí, o Gel até viu, gostou, ficou legal, todo mundo curtiu, os corretores de seguros. Uma homenagem para o Dia dos Pais, baseado vestido dessa forma, sentado numa cadeira, chamando o corretor de seguros para ser entrevistado por mim. E o pessoal gostou, aí o Gel falou, pô, seria legal você também estar como Jô Soares, né? No sentido de, realmente, até o Gel falou, vou relembrar algumas passagens lá com o Jô, e depois a gente vai perguntar pro Gel, né? E, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter a honra de conhecer essa banda que já tem 4 décadas, né? Essa banda maravilhosa, com uma formação muito legal agora, com um novo vocalista que canta pra caramba, que é o grande Beto Luque, né? Um cara que canta tudo quanto é tipo de música. O Miltinho, que já está um pouquinho mais de tempo na banda, e é um grande guitarrista, uma grande referência aí para todo mundo que toca guitarra, todo mundo que está começando a aprender os primeiros acordes. E Gel Fernandes dispensa comentário, né? O Gel já tocou com muita gente, o Gel vai contar um pouco da história dele, o Gel tocou com Dudu França, com os meninos do Sunday, o Gel fez parte da banda da Rita Lee, do Tutti Frutti, né? E eu vou só dar uma pequena introdução aqui para a gente ir entrando no papo, né? Aí depois cada um vai falar um pouco de como, principalmente o Beto e o Miltinho, como é que eles chegaram no Rádio Táxi, né? Como é que eles chegaram, como é que surgiu essa oportunidade, como é que eles estão encarando isso aí, que é além de ser uma grande responsabilidade, que é uma banda que sempre fez sucesso, mas também é muito prazeroso, né? Porque tocar música do Rádio Táxi, músicas aí que estão há 40 anos fazendo sucesso, não saem de sucesso, estão com uma música agora muito linda, mas muito linda mesmo, eles vão falar também. Eu vou falar um pouquinho aqui da carreira do Rádio Táxi, né, e depois aí o Gel fala um pouco, o Beto fala e o Miltinho fala. Rádio Táxi é uma banda brasileira de pop rock criada no início da década de 80, em São Paulo. Foi formada no início pelos ex-integrantes da banda Tutti Frutti, banda de apoio da cantora Rita Lee, como o saudoso Vander Tafo, Lee Marcucci, Gel Fernandes e Willy de Oliveira, que após gravar o álbum Rádio Táxi em 1984, foi substituído por Maurício Gasperini. O primeiro hit da banda foi a música Garota Dourada, que foi o tema do filme Menino do Rio, e logo em seguida, em 1982, gravaram Coisas de Casal, que também foi música da Rita Lee, do Roberto Carvalho, que foi tema da novela Sol de Verão, pela Rede Globo. E no ano seguinte, Sanduíche de Coração entrou na novela Pão, Pão, Beijo, Beijo, na mesma emissora. Gel, queria que você contasse um pouquinho do início do Rádio Táxi, como é que você conheceu o Vander Tafo e como é que, eu já sei um pouco, mas você conta para nós aí, principalmente para essa moçada aí que não conhece e sempre foi fã do Rádio Táxi. Gel, a palavra é sua. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar sendo entrevistado por Claudinei Jô Poladian, né? E não só pela barba e pelo traje, me remeteu às minhas idas naquele programa, né? E o terno também, né? E porque ele fala mais que o Jô, você viu, Beto? Ele fala mais que o Jô. E é isso aí, valeu. Bom, você quer saber o começo do Rádio Táxi? Isso. O começo da sua carreira na música, né? E depois aonde você conheceu o Vander Tafo e decidiram montar o Rádio Táxi. Até no início não tinha nome, né? Conta aí para nós aí. Isso aí é uma história comprida, hein? Depois você vai falar que eu falo muito. Eu vou resumir aqui.
Bom, comecei a tocar piano com 5 anos, porque meu irmão fazia aula de piano e minha mãe me colocou lá, né? Mas não era a minha onda, então parei dos 5 aos 8, eu fiz piano, e depois pintou Beatles e Os Incríveis na televisão, aí eu falei, eu quero tocar bateria, né? Porque dos 8 até 10, mais ou menos, eu fiquei sem querer tocar em nada, né? Aí pintou Beatles, eu falei, é bateria. Aí comecei a aprender bateria, né? E, e logo depois de 3 anos, assim, eu já fui tocar profissionalmente, né? O Eduardo Araújo, meu irmão tocava com o Eduardo Araújo, e o Eduardo Araújo falou, pô, você agora desmanchou a banda, porque eu roubei teu irmão da banda, né? Chamava The Bees, que eram os abelhas, né? Aí, bem em cima de Beatles mesmo, né? Aí ele falou, agora vai desmanchar a banda porque eu peguei teu irmão, então vou te levar para tocar com um cara, assim, assim, assim. Aí me levou na casa de um cara, quando ele abriu a porta, quase eu desmaiei. O cara tinha o maior sucesso, né? Era o Newton César. E a pessoal aí não deve conhecer, porque faz muito tempo, né? Mas o cara tinha o maior sucesso. Aí fiquei uns 6 anos 6 anos, 6 meses mais ou menos, 7 meses com ele, viajando muito, né? Porque ele estava estourado, né? E eu tinha só 13 anos. E aí depois entrei para tocar com outra dupla de sucesso também, era Dom e Ravel. Aí também fiquei um ano e pouco, tal. Aí quando eu estava com 15 anos, eu entrei numa banda que chamava Sunday, que fazia outro tipo de som, né? Circuito dos clubes aqui de São Paulo, Espéria, Tietê, Pinheiros, todos esses, Harmonia, todos os clubes, né? E o mais famoso que a gente adorava tocar era o Círculo Militar, né? E fazia domingueira no Círculo Militar, pelo menos 2 vezes por mês o Sunday tocava lá, né? E, inclusive, essa semana eu toquei com o Sander no mesmo lugar depois de 50 anos, né? Foi maravilhoso, porque Foi sábado lembrei agora, daquele. né? Você publicou lá. É, Mesmo, né? e o palco só teve essa diferença, aumentaram um pouco o palco, então tá mais legal ainda. Mas aquilo lá, a gente tocou algumas músicas da época também, né? Bom, aí entrei nesse Sunday aí, eu tinha uns 15 anos, né? E logo fui para um outro que chamava Memphis. E quando eu O entrei Memphis no que tinha o Memphis, Dudu. o Dudu eu era muito pequeno, era moleque, aí o Dudu eu não tinha como ir, que a gente ia ensaiar no Morumbi, na casa de uma amiga do Nescau, que era o baixista, e eu não tinha como ir, o Dudu veio me buscar de moto. Primeira vez que eu subi numa moto, foi. Qualquer dia eu conto essa loucura aí. Ele teve que parar a moto e falou: porra, nós vamos cair. Eu falei: pô, mas por quê, né? Porque quando eu virar assim, e aquelas curvas do Morumbi, né? Eu viro assim, você acompanha meu corpo. Eu tinha medo que o pezinho da moto pegasse no chão. Então, quando ele fazia assim, para virar, eu fazia ao contrário, né? Aí ele fez a segunda curva para cá, eu fui para lá, ele falou, pô, nós vamos. Tirou o capacete, a viseira. Pô, nós vamos cair. Ele falou, pô, acompanha meu corpo. Eu falei, mas isso aí vai pegar no chão, nós vamos cair. Não, não vai pegar nada. E aí chegamos na porta do ensaio lá, era tipo uma mansão, né? A menina estava mudando, emprestou para o Nescau para mim vir ensaiar lá. Aí eu escutei uma música do Yes, uma que é só de violão, eu esqueci o nome agora. E maior som vindo da casa, né? E aí eu cheguei pro Dudu, falei assim, saindo da moto, né? Falei, pô, esse moleque aí da guitarra que o Nescau falou que é bom, né? É bom, ele é bom, tal. Aí falei, legal.
vambora, né? Porque eu já conhecia eles, porque o Memphis também tocava nos mesmos lugares que o Sunday, né? E o Vander nunca tinha tocado. Então achei que eles tinham posto uma música, um disco lá do Yes, né? Que já estavam lá dentro e só tinha eu e o Dudu fora. Aí eu crente que era uma música de Vitrola, lá na época, Vitrola, né? Hi-Fi, sei lá como é que chamava. Aí aquele som vindo, puta, na hora que eu entrei, era igualzinho. Já era o moleque que eu falei, né? As vitrolas Sonata. Era o Vander tocando. Eu falei, porra, legal, né? Bom, aí começamos a tocar e tal. E aí eu peguei uma amizade legal com ele. Ele dormia aqui em casa, eu dormia na casa dele, porque a gente não tinha carro, era muito moleque. Então, no dia seguinte ia ter ensaio, bom, já ficava lá, né? E já, para não vir para cá, sabe? Era meio trabalhoso o negócio. Então a gente pegou uma amizade e fomos montando um monte de banda nesse meio tempo aí, que nenhuma dava certo, porque a gente ouvia justamente esse lance que ele estava tocando, Yes, Deep Purple, Gentle Giant, sabe? Todas essas bandas Beatles. aí. E a gente aprendeu aí, né? Então a gente fazia um som nessas bandas que a gente montava muito anticomercial. E nenhuma gravadora queria, aí não dava certo mesmo, né? E fomos tentando e tocando com as outras pessoas, tocamos junto com Secos e Molhados, Rita Lee e um monte de gente, né? E aí ele tocava com alguém, eu tocava com o outro, aí voltava, entendeu? Ele me punha num lugar, eu punha ele no outro, e a gente sempre tentando montar uma banda. Ô, Até que Gel, já que você falou nos Secos e Molhados, eu vou fazer uma pergunta que na realidade, é uma lenda e também, pelo menos o Kiss nunca assumiu que eles tinham copiado os Secos e Molhados. Você que viveu principalmente intensamente lá com o próprio Secos e Molhados, né? Foi os Secos e Molhados que copiou o Kiss ou foi o Kiss que copiou os Secos e Molhados? eu soube de uma história, assim, o Ney Mato Grosso, eu vi ele falando numa entrevista que na verdade, eles estavam tocando em algum lugar e o empresário americano veio falar com eles e queria levar o Ney para. Não, eu não vou sair da Parece banda, que foi não. num show, parece que no México ou na América Central, alguma coisa assim, não é? Pode ser, eu não lembro direito. E queria levar o Ney, né, na verdade. Aí ele, não, imagina, tô com a banda, tá legal, não vou sair da banda não, então vamos levar a banda inteira, né? Mas aí não acertaram o lance da banda inteira e depois de um tempo pintou o Kiss, né? Aí não sei, eu não Porque se estava for, na época. se for pensar bem, acho que o Secos e Molhados é antes do Kiss, né? Sim. Eu vi uma reportagem no Fantástico que falou isso aí. Ele diz que, né, o Secos e Molhados. Se É, tiver vivo, é difícil para uma banda americana, né, assumir que copiou uma banda brasileira, uns músicos brasileiros, né? É difícil. Então esse tipo de coisa aí sempre a banda o Kiss veio até aqui em Ribeirão, né? Fez um baita de um show em Ribeirão e eles não vão assumir. Mas vamos lá, continua aí, Gel. Aí você conheceu o Vander Tafo, foi com a cara um do outro, e aí falou, vamos tocar junto. Começaram a tocar junto aí. E aí, como é que... até com o pop rock, né, quando estourou o pop rock no começo dos anos 80, porque até para quem não sabe, o Brasil, nessa época, né, tinha muitas dificuldades aí para gravar música. Você tinha a linha da MPB com Milton Nascimento, com Simone, uma série de coisas, e o rock, eu tinha muito o pop rock, era um pop rock mais popular, mais pop, né, e muita gente cantando em inglês, né,
Para quem não sabe, o próprio Fábio Júnior foi Mark Davis, né? O Sullivan manteve o nome como Michael Sullivan, né? Ô, Gel, conta um pouquinho dessa história aí, como é que vocês encaravam, tocando, você que gosta de MPB, música popular britânica, Aê, garoto. encarar o pop rock até chegar a estourar e chegar o Nelson Motta na vida de vocês. Fala aí. Isso aí foi bem antes, né? Esse meio tempo que eu estou falando, existiu isso daí. Mesmo no Sunday, o Sunday estourou uma música que chama I'm Gonna Get Married, que tocou na novela Superplá. É uma novela que veio depois do Beto Rockefeller. Na Tupi. Isso. Então você vê desde a época, essa época já era assim. O Sunday já tinha gravado em inglês e tinha estourado a música. Depois veio o Fábio Júnior. Cheguei a tocar com o Fábio Júnior no programa que ele tinha com o Silvio Brito, na Tupi também, chamava Aleluia. Mas antes disso, aí ele já era Fábio Júnior, estava começando a carreira dele como Fábio Júnior, mas antes disso ele já tinha gravado como Uncle Jack e Mark Davis, né? Mesmo o próprio Hélio do Sunday, Hélio Costa Manso, ele gravou como Steve McLean. Tem o Carlão dos Botões, lá de São Bernardo, São Caetano, que gravou como Dave McLean, e o Carlinhos da mesma banda, e vários nomes, inclusive o Christian, né? Eu cheguei a tocar com o Christian quando ele cantava em inglês, né? E todo mundo gravava em inglês. E tem várias histórias boas aí dos Botões, por exemplo. Me contaram, o Oswaldo do Mosh fala que o Dave McLean era o Carlão que tocava lá todo fim de semana, tal. Todo mundo conhecia ele como o cara da banda dos Botões, né? The Buttons. E aí ele gravou, estourou a música em inglês. Aí teve o show dele como Dave McLean. Aí pintou o show, ele já começou o show de costas, né? Mas ele era muito conhecido lá com a outra banda dele. Então aí começou o show, quando ele começou a cantar, virou de frente e falou: é o Carlão, porra! O cara pagou ingresso para ver um americano, um gringo. Pô, mas é o Carlão. Beto, já pensou, cara? O mesmo cara que estava lá toda hora, né? Com a banda, os Botões, que era muito boa a banda também. Ô Gel, você chegou a tocar com o Morris Albert, não? Não, estourou mundialmente. O Dudu é muito amigo do Morris Albert, né? O Dudu tem umas histórias, Bom, e aí, o início do pop rock, Gel, eu não lembro direito, era Gangue 90. Foi pop rock, sempre foi pop rock, né? Veio o rock, depois progressivo. O pop rock é uma coisa mais popular que esses rocks todos. Então, sempre existiu, existe até hoje. É um popular, né? Um rock popular. Gel, e a primeira banda a primeira banda, se me corrija se eu estiver errado, que eu acho que pintou com o Brock, né? O BR Rock, foi a Gangue 90? O Miltinho está a fim de fugir de novo. Não, Miltinho, pode. Já nós vamos falar com o Miltinho. Mas, Gel, ele já estava só a metade ali. O Miltinho está fugindo aos poucos. Depois eu vou contar uma piada. Depois eu conto uma piada sobre o fugindo aos poucos. Fala, Poladinho. E aí? Foi a Gangue 90 a primeira que começou a fazer um pouquinho de sucesso na TV, que as TVs deram um pouco de abertura. Foi a Gangue 90 ou eu tô enganado?
Ah, eu não sei, isso aí é uma coisa que você está dentro do negócio e vai rolando, Depois, fica meio por fora, né? Inclusive, o lance, quando estourou o radiotáxi, a coisa era tão. Porra, um dia parecia que você tinha feito tanta coisa nesse dia que parecia um ano, né? Então não dava nem tempo da gente Eu sacar acho, a deixa música eu me por conta dos intrometer, hein? outros. Deixa eu me Tá? intrometer. Mas eu acho que o radiotáxi, quando se fala de pop rock anos 80, eu acho que quando o radiotáxi surgiu era tudo mato ainda. Então, eu acho que o radiotáxi é um expoente, né? Eu acho que o radiotáxi, talvez como um magazine também aqui de São Paulo, com o Kid Vinil e a Vinil. Blitz no Rio, eu acho que essa turma aí, posso estar enganado, mas a história diz isso, né? Que são os precursores do que seria o movimento do rock anos 80, na minha humilde opinião. Eu acho que Mas eles tem são os razão. precursores. Dali que surgiu tudo que a gente conhece, que a gente considera o marco de ouro, né, do pop rock brasileiro. Eu acho que o Rádio Táxi, juntamente com o Kid Vinil, que praticamente eles estouraram tudo que meio junto e a Blitz no Rio, né? É a verdade. primeira banda de pop, rock popular brasileiro, para mim, eu acompanhei muita música. Eu estou com 50 anos, sempre acompanhei demais. Eu sempre via muito. É o Rádio Táxi, porque tinha banda, tinha o texto, um progressivo que Chega um era pouquinho antes. mais perto aqui do microfone aí. Cara, deixa eu explicar uma coisa, eu vou ter que olhar para cima. Eu não estou com meus acessórios aqui. O óculos aqui, ele é aquele bifocal. Sabe, que para baixo você vê de perto. E eu toda hora fico embaçando. Eu tenho que ficar olhando para cima, embaçando e olhar para baixo de novo. Aquele outro óculos lá, ele é para ver. Eu preciso de óculos para ler, entendeu? Para ver a meia distância. Então aqui eu tenho que ficar olhando para É porque a voz estava muito baixinha. para parar um pouco, senão a cabeça, né, fica embaçada. Mas eu acho que é isso. Uma banda de pop, rock que eu conheço é o Rádio Táxi brasileira, porque a Blitz veio, mas a Blitz veio com pop bacana, divertido, né? Pop, rock de verdade, para mim, é o Rádio Mesmo no Táxi. filme, mesmo no filme do Cazuza, tem a cena que o Cazuza vai fazer um ensaio com a banda, né, o Frejá, e ali tem a data, 1982. Quer dizer, o Ah, Rádio Táxi já tinha rolado É. com o Garota é. Dourada, por exemplo. Tem razão, E olha, Miltinho. Você Não Soube Me Amar, ele estourou em 1982. Foi através Aham. daquele clipe do Fantástico. E até tem uma história muito legal, que quando eu tive o privilégio de entrevistar muita gente, como eu estou entrevistando hoje o Rádio Táxi. E eu entrevistei o Vermelho do 14 Bis, e o Vermelho contou uma coisa muito legal. Que o Vermelho, o 14 Bis já tinha estourado, aí eles foram no Circo Voador, no Rio, para ver uma banda que estava surgindo lá com um lance um pouco teatral, né? E foi a Blitz. Aí o Vermelho falou, pô, esses caras tava o Vermelho e o Magrão. E aí eles eram da EMAI, né? Que eu tinha o Mariozinho Rocha, que, digamos assim, Tá que bom. já tinha o Roupa Nova, mas como os Motocas, né? Que o Roupa Nova foi os Motocas que faziam os discos com versões em inglês, enfim. E aí o Vermelho falou, não, ô Mariozinho, então os caras legal aí, eu acho que você tem que ouvir com uma coisa diferente, uma coisa meio teatral, que tem o lance do pop rock, mas uma coisa divertida teatral. Aí quando o Mariozinho Rocha viu a Blitz, ele falou, não, tem que chamar esses caras pro casting aqui da gravadora, né? E aí, ô Gel, o filme Menino do Rio, né, foi um filme onde a trilha sonora é do Rádio Táxi, né, e também do Lulu, né, do Lulu Santos. E a Garota Dourada, ela estourou e não tinha nem o nome ainda da banda, vocês ainda tiveram que correr atrás de um nome, como é que foi aí?
É porque a gente fez uma demo, né, aqui em São Paulo, e mandamos para o Rio, para a Colômbia, né, CBS. E hoje é a Sony, né? E a gente mandou, eles pagaram para a gente fazer a demo, falou, mas mostra primeiro para a gente, lógico, né? Eles estavam pagando o estúdio, tudo. E aí a gente mandou a fita, né, desse, dessa gravação, tipo, pra eles ouvirem as músicas que a gente tinha, né? E Garota Dourada estava nesse meio aí. Aí, como o Nelson Mota, que tinha feito a letra, ele era da produção lá, da direção do filme, né? Do Menino do Rio, e enfiou a música no filme. Então foi tudo muito de surpresa, assim, né? A gente que ligou para a gravadora e a gente falou que a música tinha entrado no filme. A gente que deu notícia para eles. Ah, pô, então precisamos assinar, tal. Que aí que impulsionou, deu um impulso para eles quererem assinar, né? A gravadora é meio mole, você mostra a fita, eles largam na gaveta, aquelas coisas. Né? Aí a gente assinamos não, porque não tinha nome. Precisava de um nome para pôr no contrato. E precisava de um nome para pôr nos caracteres do filme. O filme ficou pronto e a gente não falava um nome, e a gente falou, porra, põe qualquer nome, então. Põe Lee Marcucci mesmo. A gente, tanto é que nos caracteres do filme está escrito Garota Dourada Lee Marcucci. E não está aí o nome de Rádio Táxi. Depois a gente teve que pedimos para o Nelson Mota, né? E aí ele, depois de um tempo, ele ligou e deu esse nome. O Vander atendeu o telefone e aí ele falou, tapou o telefone, assim, não tinha celular, era telefone. É. Aí ele falou, é o Nelsinho, né? Para a gente, assim. Aí, porra, aí já corremos em cima dele que a gente já sabia que era o lance do nome. Ou alguma outra coisa boa, né? Aí ele ficou falando com ele, porra, legal, legal, legal. E só legal, e a gente não ouvia nada que os caras falavam, né? Só ouvia o Vander falando legal, e pô, ótimo, pô, gostei. Porra, aí sacudimos ele assim, falei, porra, né? Aí ele tapou o telefone de novo e falou, Rádio Táxi. Aí a gente, puta, aí gostamos na hora, né? Pegou, né? É muito chamativo, né? É muito chamativo, Mas é né? porque a gente tinha pedido, pô, tinha que ser um nome grande. Os nomes que a gente tem aqui não tá condizente com o lance. Tinha que ser um nome mais urbano, coisa grande, de cidade grande, que a gente é de São Paulo, né? Então ele mandou o Rádio Táxi, pô. Aí gostamos na hora, né? Mas aí o filme já tinha ido pro ar e já sem o nome da banda mesmo. Aí Pô, logo que legal. começou a tocar na rádio, né? E aí que... Aí eu não sei mais nada, porque é tanta Aí as coisa. coisas foram acontecendo, né? Era muita coisa. E aí não, nem sei o que veio antes, depois, sabe? A gente se Muito grande. Né? qual foi a novela. Oi? Ô, Beto, e nessa época aí você estava onde, Beto? Você estava jogando futebol aí? O que você estava fazendo? Eu tenho que falar assim, não tem jeito, eu não enxergo assim. Eu, nessa época, eu tinha um plano de ser jogador de futebol, eu estava jogando futebol. As várzeas aí, né, infanto, aquela coisa toda. Mas sempre acompanhando a música. Ontem eu fiz o Love Songs lá, o meu programa lá, eu estava fazendo uma pesquisa, é impressionante, se você pegar todos os discos de novela, que são as novelas, era onde ditavam a trilha sonora do povo, né? As melhores músicas eram lançadas em novela. É Se você pegar lá verdade. 79, 80, a novela Chega Mais, 1980, cravado, e você olhar a trilha sonora nacional, só tem MPB e samba, aquele samba da época. Não existia pop rock, não existia.
isso que eu estou falando, eu tenho certeza que a banda pioneira do pop rock no Brasil, a ser conhecida, foi o Rádio Táxi. O Garota Dourada e no Menino do Rio, né, que foi lançado, já tinha alguma coisa em relação, acho que o Barão, né? Barão Vermelho, gravando também. Mas a banda realmente que veio no pop rock foi. Se você pensar também, Poladian, o Roupa, né? Vamos falar um pouco do Roupa, né? Que é um dos primeiríssimos, né? Mas, por exemplo, na época, eles gravaram Sapato Velho, então era uma coisa sofisticada. Então, eu não considero eles nessa situação de bandas de pop rock que a gente está falando, tá? Tipo, Rádio Táxi, Blitz, Barão, Engenheiros, Lobão. O movimento, né? Mais Só pro para rock. deixar claro isso, tá? Roupa Nova é uma banda pop, é pop romântico, um pop, não era pop rock, né? E até eu tinha um pouco de progressivo, né? Exatamente, Progressivo. você chegou num ponto. Quem existia na época? Uma sofisticação que né? não era bem do movimento naquele momento, né? Tanto que o primeiro disco do Roupa Nova, a maioria das músicas não são deles, e são músicas mais com lance mineiro, né? Do Beto Guedes, até coisa do Milton Nascimento. O próprio Sapato Velho é do Mu Carvalho, do Cláudio Nucci e do Paulinho Tapajós, que já nos deixou. Então, eles faziam um arranjo diferente, com uma coisa um pouco mais progressiva, como foi Lumiar e outras músicas aí. A né? música Então, Travessia do Milton, Eles eram da guitarra linha 14 bis. Era 14 bis, Roupa Nova era a mesma linha ali. Era a mesma linha. Nós tínhamos o The Fevers, né, que fazia um pop, mas um pop. O pop rock, que eu estou falando, pop rock é o Rádio Táxi, e veio o Barão, né? O Barão com mais rock, né? O Rádio Táxi é o pop rock. Eu acho que é o pioneiro do pop rock no Brasil, é o Rádio Táxi. E nessa época eu já ouvia muita música, já sonhava em tocar, né? Era jogador de futebol, mas já queria estar no meio da música. Você jogava do que? Era meia esquerda? O que é? Cara, sempre foi centroavante. Centroavante, goleador? Centroavante. Quando eu jogava aí, que eu batia as minhas Toca no Beto que é gol ou não? Era toca no Beto que é gol ou não? Cara, meu, vou te falar, hein? Você jogou com o Giovani? Você jogou com o Giovani na Desportiva de Vitória? Aqui em Vitória. Eu saí daqui, né? Eu cheguei aqui a entrar na Desportiva, que é um time top daqui, e eu e o Giovani, só que era uma categoria diferente, ele era um acima de mim já. Eu fui para o Pinheiros, no Paraná, e ele foi para o Vasco. O Vasco. Só que eu desisti, eu falei, eu vou entrar na arquitetura, aí tinha música no sangue, eu desisti do futebol. Eu fui para a música. Aí eu começava a ouvir, eu lembro de ficar no meu radinho, aquele Polivox. Lembra o Polivox? 2 alto-falantes, assim, um prato com toca-fone no meio. Eu ficava ouvindo rádio ali. Nessa época, não sei, eu fui para lá em 82, 83, eu fui para Curitiba para jogar futebol. Eu com o meu somzinho lá, meu Deus do céu, foi a música que eu quero. Já ouvindo com o rádio ligado no Rádio Táxi. Com o rádio ligado, né? 83, E o Miltinho fazia o que nessa época? Já estava tocando guitarra, tirando alguns solos? Como é que estava, Miltinho? Não, estava assistindo Spectrum Man e Bozo. Ele já estava ainda na barriga de mamãe. Não, ainda não tinha nascido. Em 82 já tinha nascido, mas em casa o pessoal é muito musical, meu irmão também é músico, baterista, então acho que desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, eu já entendia como funcionava, né, o meio, assim, em termos geral, né, então para mim foi muito, a passagem foi muito tranquila, assim, e sempre tive envolvido, sempre andei com músico, sempre gostei, isso facilitou para mim começar muito cedo a aprender as coisas boas.
E você logo de cara preferiu, assim, o instrumento de corda, violão e depois a guitarra, ou não? Você tentou algum outro instrumento? O meu irmão é baterista, né? Então, quando eu era muito pequeno, eu comecei a estudar um pouco, mas sentia que faltava algo assim, né? E eu era muito criança, então não era uma coisa, né? Eu Você, mais via ele tocando, sentava na bateria e tentava imitar do que propriamente estudar alguma coisa. Mas eu Beto, achava aquilo repetitivo, o som, né? Não sabia tocar, achava tudo igual. Eu falava, pô, não é isso que eu quero. Aí desencanei, era criança, moleque. Fui andar de bicicleta, fui andar de skate, vou era fazer outra uma parada. pergunta. Vou fazer uma pergunta pro Beto, pro Miltinho, né? Quem joga bola, eu também joguei bola uma época, né? E depois engordei, estourei o joelho e tal. Aí eu já curtia muita música, aprendi a tocar alguns instrumentos, enfim. Dizem que existem dois loucos. Primeiro é o jogador, é o goleiro, é louco. E o segundo louco da música é o baterista. É verdade isso que no futebol o louco é o goleiro e na música é o batera? Eu acho. Eu sempre achei que o goleiro era muito corajoso. Eu nunca, meu Deus, às vezes pelado ia pro gol, ficava com o maior medo. É loucura jogar no gol. Agora, eu acho que a loucura da música é o baterista, porque além de ser muito grande, o cara carrega um monte de equipamento, aquela bateria enorme, aquele monte de peça, e sempre ganha menos que o restante da banda. Então, não é o caso do Rádio Táxi. É, aqui o patrão, o fundador é o batera, né? Então, aqui já muda de figura, né? Já muda de figura, né? Mas normalmente você pegava o baterista lá, botava o cara. É verdade. Nas bandas lá de barquinho, na época lá, o cara acabava carregando coisa, tinha que ganhar mais, né, meu? Pô, Ô, tem muito. Poladinha, É, se eu e o Beto já tem hold hoje em dia, você imagina o Gel? nossa. Tem quatro. Não, mas Não. hoje em dia, o gel, que é o nosso, que é o batera morne, é o que menos leva, ele só leva o par de baqueta. A gente leva guitarra, pedal, o cara leva o parzinho de baqueta, tá tudo lá montado. Ah, mas o Hold já monta tudo, né? Agora é diferente, né? Você pega até a banda dos meus filhos aqui, não digo hoje que eles estão numa outra banda, mas quando eles começaram com a banda Spiders, né? E eu tinha que arrumar show e tal. Eu, quantas vezes ajudei a desmontar a batera, que eu também arranho um pouco na Faz batera, né? Adoro bateria. Meu irmão fez um tempo o curso de bateria, meu irmão é um microempresário, né? E eu também fiz, na época até parei de fazer o curso de bateria, mas eu sempre gostei. Tem a bateria aqui em casa, aqui, de vez em quando eu dou umas legal. assustadas nos vizinhos aqui, né? Mas olha, cara, o difícil era levar aquele bumbo dentro de um Fiat Uno e mais chimbal desmontado. Meu Deus do céu. Aí quando rebentava a máquina de chimbal. Ai, meu amigo, não é fácil não, não é fácil não. Mas, cara, era até gostoso, né? Eu sofria carregar, né? Arrumar show pros meninos e tal, e aí consegui alguns lugares. No início eles tocando tudo de graça, que no início é difícil pra caramba, né? E mas era legal, só que sofria, viu? Carregar a batera não é fácil não, né? E Você, muitas vezes eu falava você assim, falando, eu tô vendo eu, o meu eu, pai. Você falando, é, eu tô vendo o meu pai, que ele fazia tudo isso, né? A gente chegou aí, os quatro da banda, e mais as guitarras, tudo pendurada, tudo dentro do Vox dele. Quando a gente tinha 10, 11 anos, né? Que a gente ia tocar na TV Cultura, naqueles programas que tinha. Clube do Papai Noel, Dois no Dois, Júlio Rosenberg. E a gente Randall ia tocando e Juliano, levava. Hã? Randall Juliano. Esse Lembra já do Randall era Juliano? Record. É Record, né? É, mas ele tinha também um programa que ele recebia uns caras lá que estavam surgindo lá, né? A gente fez o programa quando tinha a Jovem Guarda, era na Record, né? O Roberto Carlos, Erasmo e tal. E aí pintou o programa do Ed Carlos, que ele era apadrinhado pelo Roberto,
E Sim. estourou, né? Uma música lá, Edifício de Carinho. E aí deram um programa para ele na Bandeirantes, que chamava Mini Guarda. E aí a gente foi lá também, meu pai que levava, era na Bandeirantes, lá no Morumbi. Era isso daí, né? Se não tivesse meu pai, não sei como é que ia. Porque os outros pais não davam muita bola, né? O pai dos outros. Não, e quantas vezes eu fui, às vezes, buscar os meninos que tocavam junto com meus filhos, e os pais não queriam muito assim, pô, vai tocar de graça. Eu falei, gente, no início é assim, pô, vamos lá, eu vou levar, eu vou gastar meu álcool. Aí eu botava tudo isso aí no Fiat Uno, cara. Era a dose. Às vezes o bumbo tinha que ir num outro carro de alguém, né? Mas as outras coisas era tudo dobrado, um teclado pequeno, né? E, pô, mas era legal, cara, era muito legal. Meus filhos inauguraram muitas lojas, algumas lojas aqui de instrumento musical, era muito legal, né? Hoje já tem uma banda um pouco mais estruturada, gravaram um clipe, enfim. Bom, e aí Miltinho, né? Miltinho estava tirando os seus acordes, o Beto se aventurando, sonhando ser um jogador de futebol, né? E mais gostando de música, né? E aí nós perdemos um centroavante, mas ganhamos um grande vocalista. É isso que nós temos que pensar. Nós perdemos um centroavante, né? Não digo um Romário, mas talvez um pouco menos. Mas ganhamos um grande vocalista com drive no vocal muito legal, né? E Miltinho, até então, tocava seus violões, tirava os acordes e tal. E aí fala um pouquinho de você, Miltinho, antes de entrar no Rádio Táxi, como é que você entrou, né? Como é que você entrou? Que você entrou... Basicamente, como eu te falei, acabei migrando para o violão e aí me apaixonei pela guitarra, já quis trocar aquela coisa. Meu irmão me deu um violão, eu sou canhoto, né? Eu escrevo com a mão esquerda. E ele me deu um violão que, para a maioria das pessoas, é mais comum, né? Então, como eu não sabia de nenhum dos dois lados, sabia tocar nem como canhoto, nem como destro, acabei pegando do lado destro e comecei a me interessar, fui para a guitarra, comecei a estudar com alguns professores, tive a oportunidade aos 15 anos ganhar meu primeiro salário gravando em estúdio, né? Foi meu primeiro salário, que eu gravei uma música e para um pessoal de gospel, foi meu primeiro salário. E aí eu fui estudando, me aprimorando, tendo conhecimento, acompanhando, né, com uma visão aberta para que a música necessita, ao meu ver, né? Você precisa ter a cabeça aberta. E aí fui indo, tocando por aí também, no circuito paulistano aqui de São Paulo, tive várias bandas de rock, fiz bastante, como eu falei, bastante trabalho em estúdio, então, uma época que eu estava fissurado em gravar, adorava ser chamado para gravar, principalmente com pessoas que eu não conhecia, porque era desafiante para mim, né? Você chegar e gravar uma música com os amigos da sua rua é uma coisa, agora você chegar no estúdio com pessoas que você nunca viu na vida e a pessoa quer que você realize um trabalho, né? Que você é capacitado para fazer o que ela está querendo naquele momento e você vai ser pago para isso. Então, aquilo para mim era um desafio, né? Então, na medida que eu ia gravando e eles iam gostando e eu comecei a ser remunerado para isso, isso também ajuda a gente a querer progredir mais, né? Então, era uma responsabilidade que me davam e eu gosto de responsabilidade, assim, eu gosto de pressão, eu não sou um cara que eu gosto de trabalhar sob pressão, assim, que é um estimulante para mim. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se eu estou certo ou errado. Você até por
ter esse grande sotaque de honra meu, né, de paulistano da gema mesmo, da moca, vamos falar assim, né? E você curtia, e quem não curte, eu adoro, Ira, né, o Escandura, Escandura lá na guitarra, o Canhoto, o cara que é canhoto, toca muita guitarra. Você curtia também o rock, porque o rock paulistano, principalmente esse rock do estilo do Ira, né, e alguns outros aí, é um pouco diferente do rock, até um pouquinho diferente do rock do Rádio Táxi, e até um pouco diferente do rock do Rio, tipo Blitz, assim, né? Você Então, curtia também? Você curte? então, aquilo que eu te falei, como eu sou um pouco mais novo que eles, eu curtia de criança, né? Era rádio, era som em casa o dia inteiro. Então, eu fui crescendo ao som desse pessoal todo, né? Então, você falou do Ira, ouvia, mas não era uma coisa que eu tinha o vinil e tal, porque a rádio era isso dia e noite sem parar. Então, Verdade. a- digamos, o pessoal da minha época, da minha idade, e os mais velhos um pouco, viviam isso. Então acaba entrando na nossa mente, você querendo ou não, né? Então, inclusive eu já tive uma banda de anos 80 que a gente fazia baile e tinha uma sessão de casamento e os Ray Conniff, os jazz, os standard de jazz. Depois do final da noite, que já estava todo mundo no grau, a gente tinha um set list dedicado ao rock dos anos 80, nacional e internacional. Então eu conhecia tudo. Não tocando, mas eu conhecia, eu sabia tudo. Eu conhecia todos o pessoal dos anos 80. Então, para mim, foi tranquilo também, porque eu gostava, né? E era uma coisa intuitiva, né? Às vezes você fica com uma coisa intuitiva que você ouve no rádio e já está na sua mente sem você perceber, né? Não necessariamente você precisa ter o produto lá todo dia ouvindo, você vai aos É, o poucos, você vai... rádio, o rádio nessa época aí era muito forte, né? Todo Sim, mundo que viveu essa época aí, o rádio tocava muito pop rock, tocava muito rock, além da MPB, né? Então, os programas eram voltados, dava oportunidade para essas bandas que estavam surgindo, não tinha muita história de jabá, né? Hoje é só jabá. Enfim, e em que ano que você entrou, Miltinho, no Rádio Táxi? Que ano que foi? Eu entrei em 2016, dia 23 de julho de 2016. Eu fui fazer um sub para eles, que era o Gabriel, o guitarrista anterior, e coincidentemente foi um show com roupa nova. Foi uma dobradinha, foi a primeira missão aí que eu tive que aceitar. O Gel me ligou, Ah, falou, aí, olha, aí o o Gel guitarrista não vai... gostou do seu som. Não, a gente já se conhecia bem, já era meio amigo, então a gente tem amigos em comuns, então ele confiou em mim, né? Me deu essa oportunidade. E quando ele falou, olha, o show é dia tal, com roupa e tal, você tá afim? Eu falei, claro que eu tô. Aí Vai falar não, né? dei o meu gás, cheguei lá, fiz o show, falei, pô, bacana, conheci o pessoal todo, o rádio táxi, toda a estrutura, né, que envolve um mega show como foi esse do rádio táxi com roupa, né? Conheci o pessoal do roupa, Conheceu o toda a Kiko? galera que por trás foi, pô, conheci o Kiko, já me apresentou o Kiko, já ficamos amigos, então foi uma experiência fantástica. Aí eu falei, nunca mais vão me chamar, né? Foi uma baita experiência, nunca mais vão me chamar. Aí desencanei. Passou uma semana, o Gel ligou. Falou, o cara não vai de novo, você vai? Eu falei, vou. Aí fui. Aí eu tô até hoje. Que bacana, né? Que Ô, bacana. Mais ou menos sabe o que assim. que é? A jogada qual que é, ô Claudinei? É. Quando você chama o cara para fazer, o cara já. O outro já não é que faltou uma vez e vai faltar mais uma, o cara já saiu. Você entendeu?
É. Então, mas a gente, eu falei para ele, faz aí, depois se ele faltar de novo, você faz. Mas é porque depois, como é que fala? Você vai entrar, ele vai lá e faz o show que não foi legal. Como é que vai tirar o cara? Aham. Então tem que É, ir dando os grupos, né? Tem que ir mentindo um pouco, mas você entendeu? sabe que é complicado. Por meus meninos sofreram muito no início da banda Spiders com baterista, cara. Nossa, como tinha uns caras davam um cano, cara. Como baterista dava o cano, né? Nossa. E aí depois teve uma época na própria Spiders que eles gostam mais de tocar, né? Eles cantam bem, mas eles gostam mais de tocar. Aí era vocalista que queria dar uma de estrela e começava a faltar, né? Mas é complicado. Eu acho o seguinte, né? Muitas vezes não é para ser, né? Você pega, você vê várias bandas aí, né? O próprios Beatles, os próprios que nossa, agora fugiu. O Ringo, na realidade, ele foi o segundo ou terceiro batera dos caras, né? E uma Segundo. vez, segundo, né? E uma vez entrevistaram, acho que não sei se foi o Paul ou o John Lennon, né? Ah, porque vocês gostam do cara? O cara toca o básico. Não, mas ele não fica fazendo muita firula. Não fica inventando virada toda hora, né? Porque tem, às vezes, baterista aí que o cara fica fazendo virada até onde não cabe, Ô, até onde não Coladian, existe isso, né? Coladian, Oi. o Gel sabe dessa história, eu vou só ratificar. Ah, Perguntaram pro Ringo, você se acha o melhor baterista do mundo? Sabe o que ele respondeu? não. Eu falei, eu não me acho o melhor baterista do mundo, mas toco na melhor banda do mundo. É, Logo, eu sou o é, melhor do mundo. é Né? verdade. É. Então, Ô, simples ô, e direto. o Beto entrou fazendo o quê? 2 anos que você entrou na banda, Beto? Eu acho que vai para 3 agora. O Miltinho guarda a data, né? Eu não guardo data nem para o aniversário dos meus filhos. E você lembra do primeiro Aí, show? Você lembra do primeiro primeiro show show que foi você no cantou, Beto? Teatro em Taubaté, teatro lá em Taubaté não, Tatuapé, o Teatro Fernando Torres, foi em novembro É porque de... ele entrou durante a pandemia. Foi na Ah, da pandemia. E Novembro de... demorou desde que ele entrou para tocar, entendeu? Não podia tocar. Então, Demorou. Tipo, eu entrei no início foi do ano, quando final do ano. foi quando o Nestares começou a substituir o Paulinho, né? Foi aí que o Beto entrou, né? Quando o Nestares já começou a não, não, substituir o não. Paulinho. Foi Não, quando o no Paulinho meio da, faleceu, na Quando o verdade. Paulinho no faleceu, começo na da, verdade. no Quando o começo da Paulinho pandemia, a faleceu. gente gravou com o Começaram a Fábio. pandemia, mas subiu o Rasta. O, no começo da pandemia, a gente gravou Se Você Pensa com o Fábio. Sei. Música do Então não Roberto, tinha né? nada disso. Ele já tinha substituído, mas não tinha essa de tinha saído, entendeu? Uhum. Quando ele saiu mesmo, foi no meio da pandemia. Então, ainda demoramos para chamar o Beto, porque eu achava que. Aliás, quem me deu o nome do Beto foi o próprio Fábio, né? E aí eu falei, não vou ligar agora, porque eu não estou nem afim de pôr o cara agora e não vai dar para tocar, o cara já vai A gente entrar e nem não vai dar para sabia, né? tocar. Ninguém, o mundo não sabia o que estava acontecendo. É verdade. É. E a gente, Ninguém. para pôr o cara entra na banda e não faz nada há um tempão, a gente não sabia quando ia poder voltar, né? Então eu demorei muito para, depois que o Fábio falou e que já estava certo dele ficar lá, demoramos ainda para falar um pouco com ele, porque por causa disso, para não entrar e não ter nada para fazer, né? Tá certo. Então, E sabe assim, o que eu acho muito bacana em vocês, muita gente acha, então não só no Rádio Táxi e no Roupa Nova, é
a humildade que vocês têm e o carinho como vocês tratam bem os fãs, né? Os radialistas, enfim, vocês dão uma atenção muito grande aos fãs, às pessoas que curtem o som de vocês, não só vocês como Roupa Nova e alguns outros aí também, porque eu acho que o músico ele é um artista, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que tratar bem as pessoas, porque são as pessoas que consomem os produtos, né? São as pessoas que compram os discos, são as pessoas que ouvem as músicas, são as pessoas que vão no show, né? São as pessoas... Sem os fãs não existe artista. O artista que não tem fãs, o que ele é? O artista que não tem pessoas interessadas em jornalistas que têm interesse em entrevistar, o que ele é? Nada. Artista é aquele que tem fãs, que é procurado, então você tem que... Agora, eu acho assim, não é por isso que a gente faz isso, porque é natural, né? Eu vejo todo mundo como amigos, uma coisa do gel, todo mundo são pessoas muito simples. Ninguém aqui se acha, né? Não, acho que independente de qualquer coisa, respeito você tem que ter com qualquer pessoa, desde o varredor de rua até Claro. o ministro, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Mais do varredor de rua. Mas lógico. Que é um cara sem oportunidade, né? Claro. Que eu acho assim, nós estamos num momento da vida, nós do Rádio Táxi, a gente só quer trabalhar, né? A gente quer trabalhar o nosso trabalho, a nossa profissão. Ninguém aqui está querendo virar um Elvis, né? Virar um ídolo. Ninguém aqui pensa isso, pelo amor de Deus. Então, tem caras que querem ser ídolos, né? Eu convivi com artistas aí de nome que para mim para ficar perto, que é insuportável. Sabe? Você ficar do lado de pessoas que não são mais pessoas, né? Se acham deuses. E não é o nosso caso. A gente está aqui a trabalhar, quer tocar, quer fazer um som, a gente se diverte. Com responsabilidade, né? A gente mais se diverte. É por isso que bandas como a de vocês, né, como Roupa Nova, como 14 Bis e outros aí, estão aí há 40 anos e fazendo sucesso com essa turma da nossa idade, os filhos gostando do som de vocês, os netos nossos gostando do som de vocês, um som legal, um som bacana, esse respeito que vocês têm, isso aí cativa essa meninada aí que gosta, que curte um rock, curte um pop rock, porque a obra fica para a eternidade, cara, para a eternidade. E aí você pega cada vez mais, nós que somos radialistas, nós temos que mostrar, eu penso que a gente tem que levar coisa de qualidade para o ouvinte. Para o ouvinte, ele quer ouvir uma música na rádio, uma música que traga algum tipo de mensagem, ou que tenha uma melodia bonita, né? Que seja uma coisa bacana. E então, essa eu acho que é a função do radialista, do locutor de rádio, é levar alegria para esse povo tão sofrido, que você pega, por exemplo, você pega no Nordeste, tem muita gente que mora sozinho, o companheiro é o rádio, né? Ou o rádio, então, a nossa responsabilidade, e também vocês como os músicos, né, como uma banda de sucesso muito importante na história do rock brasileiro, é levar realmente algo de paz, de saúde, coisa boa, de amor, de amizade, e isso vocês fazem muito bem. Deixa eu continuar um pouquinho aqui, falar agora, né? A gente falou depois, a primeira novela foi o Sol de Verão, né? O primeiro sucesso foi Coisas de Casal no Sol de Verão. Inclusive, o Sol de Verão teve muita música nova, também a Canção de Verão do Roupa Nova fez sucesso na Sol de Verão. Se não me engano, o Cleiton e Cledir, com a música Toquitô, cantada pela Simone na abertura da novela, né?
E, quer dizer, as novelas, né? E o Mariozinho Rocha ajudou muito. Mariozinho Rocha foi um cara que ajudou muito as bandas, e quando ele era diretor da parte musical da Globo, que até então, né, era praticamente a que sempre fez mais sucesso em novelas, o Mariozinho Rocha deu muita oportunidade para essas bandas, né, colocando coisas de qualidade. Gel, você quer fazer algum comentário com relação a isso? E depois, ó, o ano seguinte, depois da novela Sol de Verão, com a Coisas de Casal, né, que a música, se não me engano, é da Rita Lee, o Gel vai falar. Sanduíche de Coração, tema de abertura da novela Pão, Pão, Beijo, Beijo. Gel, quer fazer algum comentário dessa parte aí? A nossa música, a gente, na verdade, ficava sabendo que tinha entrado em tal novela depois que a novela já tinha começado, sabe? Não era um... Ou que ia entrar, e, sabe? A única música que foi, tipo, encomendada mesmo foi o Sanduíche de Coração. Que o resto entrou naturalmente. O Sanduíche de Coração que foi tipo, ó, vai ter uma novela assim, 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 tem que ter uma música que fale essa frase, aquela frase, deram umas 4 frases pra gente, e aí a gente fez e os caras gostaram. As outras todas entrava porque o cara estava tocando em rádio e o cara gostava e punha, né? Ou o cara tinha o disco e ele conhecia e queria pôr aquela música. Tanto é que não entrou só música que estava estourada nas novelas, né? Música que a gente ia trabalhar, por exemplo. Na novela da Manchete entrou Passos no Porão, que é uma música que acho que nunca entrou na rádio, nunca tocou em rádio. O cara conhecia ela lá do disco. Por isso que eu queria até dar uma parte que eu não falei na hora ali, que vocês estavam falando de estilo. Eu acho que o estilo é difícil você rotular uma banda que é pop rock, a outra é hard rock, a outra é não sei o quê, porque o cara, no meio do nosso disco, que vocês falam pop rock, tem um monte de coisa que é rock, não tem nada a ver com pop rock. Inclusive, né, Beto, o Júlio queria falar, não, mas o Rádio Táxi, não vamos gravar essa música, não, porque o Rádio Táxi é... O que ele falava que a gente era? Lembra o Júlio que falou? Tipo Yes, Gênesis. Progressivo? Progressivo. Porra, o Rádio Táxi é progressivo, não grava essa música não, que não sei o quê. É porque o cara gosta daquelas músicas que estão lá no meio e a maioria não conhece porque não tocou em rádio. Então é difícil ser o Rádio Táxi é isso, a Blitz é aquilo. Sempre no meio do tem alguma música que já não é isso, é outra coisa, né? Eu acho que o estilo... Era pelo menos ter 3 ou 4 pop rock para tocar, música comercial, né? Eu chamo comercial. Sim, comercial. E as outras a gente não ligava tanto, mesmo com o tempo da música, tem música de 4 e pouco, sabe? Sabia que não ia tocar em rádio mesmo. Então vamos curtir um pouco também, né? Claro, claro. E, ô Gel, fala um pouco. A Eva, que é uma versão da música, de uma música italiana, né? Vocês, a princípio, não queriam gravar, Gel? Não queria, não porque achava a música ruim, que ela não é ruim, né? Senão não estava aí até hoje, né? Todo mundo gravando e dando certo, né? É porque a gente estava não querendo gravar porque já estava mixando o disco estava pronto já, era o segundo disco e já tinham todas as músicas. Fala, porra, o negócio já está já mixamos 5, só falta 5. Agora pinta uma música para a gente gravar, a gente já pensamos assim, tem que ir lá para o outro estúdio gravar, que a gente gravava no estúdio da Som Livre
e ia pro Intersom mixar. Entendeu? A gente mixava em outro estúdio, não mixava no mesmo. Então, porra, tem que ir lá. E, puta, mas já tem todas as músicas, as 10, já tá pronto, só me acabar de mixar. Foi mais por isso. Né? Mas você sabe uma que... música de novo, parar de mixar para gravar uma música. Então ficou aquela onda de, não, mas grava aqui não sei o quê. E, porra, mas tem que ir lá, parar tudo aqui para ir para aquele. Não, vamos gravar aqui mesmo. Aí a Eva foi a única música que a gente gravou em outro estúdio, que era no estúdio que a gente estava mixando. Ô, Gel, e tem muitas histórias. Acreditando que ela podia, porque a gente combinou. Então, vocês estão pedindo muito, a gravadora pedia muito para a gente gravar, né? Então, vamos gravar. Mas se não ficar legal, porque ninguém estava não estava no clima de gravar, estava no clima de mixar, entendeu? Se não ficar legal, não vai entrar. Os caras, tá bom, mas tenho certeza que vai ficar legal. Tenta aí, vai ficar legal. E aí a gente gravou no mesmo estúdio que estava mixando e ficou legal. Esse aí não foi o único problema com essa música, né? De não gravar, grava, não grava. Tal. Teve outra? Outro problema foi tirar uma para pôr essa. Como é que que música que nós vamos tirar? Porque a gente, quando você está fazendo um disco, você tem 10 músicas, por que você gravou? Porque você gostou das 10, né? Então aí teve outro problema. Qual que nós vamos tirar? Essa não pode, essa não pode, essa não pode. Aí teve outro problema, né? Aí a gente acabou tirando uma que chamava Limousine. Mas ela depois entrou no outro disco, né? Não, nunca entrou em lugar nenhum. Ela tá no engraçado, meu parece que eu vi ela no YouTube. Tá no meu YouTube porque a gente tinha ela já pronta, né? Ah. Então eu fiz um vídeo com ela, mas ela não tá em disco nenhum. Nem imaginava. Quem quiser ouvir, tá lá no YouTube, Limousine. E engraçado, né? A gente que lê muito sobre música, curte música, até porque também trabalha em rádio, né? O que tem de história de muita música que não entrou, ou que o produtor encheu o saco da banda para gravar e os caras não queriam, e depois estourou, virou sucesso, né? Por exemplo, o Whisky a Gogô, que é a música do Sullivan, os caras do Roupa Nova não queriam gravar. Foi muita insistência. Eu não lembro eu já li sobre isso, quem que era o produtor na época do Roupa Nova. E os caras não queriam gravar, né? E até parece que tem um lance que quando eles estavam, digamos, ensaiando para gravar no estúdio, e ele estava tocando como balada, né? E aí o Sullivan passou, pô, isso aí não é balada não, cara, isso aí é rock and roll, vou ensinar vocês a tocar. Sabe dessa história, Gel? E os caras estavam tocando como se fosse balada e o Sullivan com aquela, ô meu, isso aí não é balada não, é rock, tem que tocar como rock, cara. Você sabia, Gel, não? Não. Tem essas histórias. Bom, Eva, estourou Eva, né? Uma versão da canção homônima italiana do Umberto Tozzi, que depois foi regravada pela banda Eva na década de 90, quando surgiu Ivete Sangalo, né? Eu acho que a música Eva, para Ivete Sangalo, tem uma importância muito grande, né? Porque tinha a banda com o mesmo nome de Eva, e aí foi onde a Ivete ficou muito conhecida, né, Gel? Na verdade foi, acho que essa música, né? Porque quando gravou, ela não era Ivete, ela era da banda Eva, né? Sim, era a vocalista da banda Eva. Ivete, a primeira vez. Agora gravou depois dos DVDs por aí, né? Mas era a banda Eva, né? E aí ela saiu e depois gravou, né? Porque ela ficou conhecida aí, né? Uhum. E depois, em 1986, a música Você Se Esconde integrou a trilha da novela Roda de Fogo, um grande sucesso com Tarcísio Meira como protagonista. Você Se Esconde também é outra sucessão, né, Gel? Em 86.
A música é legal, né? Também foi, tocou bastante. Eu tô vendo aqui, ô Gel, em 99, a Garota Dourada foi regravada pelo Pepeu. Muita gente gravou. Pepeu, quem mais, né? O Alex Cohen, né? Parece que eu vi Sim. ele tem uma Gravou. gravação. Gravou até coisa de casal, né? Gravou coisa de casal. O filho do dono do Canecão, tá? Como é que ele chamava, Beto? O dono do Canecão, né? O molequinho que. Ah, é verdade, o Ricardo Não, Guto. não. Não, isso aí não. Eu sei. Você está falando. Fugiu o nome. Muita gente gravou, né? E o Pepeu gravou também. O garoto. O Pepeu voltou a fazer show com a Baby, né? Depois de muitos anos, né? Oi, Miltinho? Felipe Dilon gravou, não foi? Felipe Dilon. O Felipe Dilon. Que música que é? Não foi Garota Dourada? Agora eu tô na Não lembro. dúvida. Agora eu tô na dúvida. Felipe Dilon, é verdade. E recentemente aquele cantor também que estourou com aquela música Quando se quer mais, a gente diz bye bye. Como é que chama ele? O Hit? O Hit? Não, desculpa, então não é essa. Não, é um outro cantor que também teve uma música que estourou. O Nico Rezende, não? Oi? O Nico Rezende? Gravou o quê? Eu entrevistei o Nico também. Acho o que Nico agora também tem muito sucesso. Recentemente, eu não lembro qual agora, Gel, mas eu vi que ele postou. Olha só, em 2003, a música Dentro do Coração explodiu como trilha sonora do filme Os Normais, né? Dentro do Coração também é uma grande música. Aliás, só tem sucesso, hein, Gel? Olha, para quem não sabe... Na verdade, ela explodiu antes. Eles demoraram muito para pôr no filme, né? Na verdade, é verdade. Ela tocou muito em rádio antes de ir pro filme, isso é verdade. E olha só, você que está assistindo essa live aqui, tá? Essa live é em homenagem ao Rádio Táxi, e que vai vir com roupa nova aqui em Ribeirão Preto, sábado, no Espaço Taiwan. A gente vai estar lá, conversando com os amigos, né? Não deixando roubarem o uísque do camarim. Não, você permite? Você me permite eu ir esporte, então? Pô, muito obrigado, cara. Eu sei que você vai dançar, muito obrigado. Eu sei que você é um pé de valsa e vai dançar lá. E aí você vai ficar suando nesse paletó maravilhoso aí. Ai, Gel. E olha só, e além de ter o show do Rádio Táxi com roupa nova aqui, sábado na Rádio Paixão, aqui de Ribeirão Preto, das 11 às 14, no programa História de Sucessos Musicais. Agradecer que tem muita gente assistindo a live aqui do Rádio Táxi, gente do fã-clube Bem Simples, a Fernanda Novelo. A Fernanda Novelo até perguntou aqui se o Gel já quebrou muita baqueta. Já quebrou muita baqueta? O que eu mais quebrei foi baqueta nessa vida. Mas você nunca jogou no vocalista igual o menino lá do que jogou no Renato Russo, não? Não, nunca joguei, mas não faltou vontade. Tá vendo? Ô Beto, fica esperto, viu? O Miltinho fica meio de lado do lado esquerdo, que o baixista fica no lado direito. Agora o vocalista ali, se o cara começar com o in da onda, vai voar a baqueta, né, Gel? Boa. Mas eu tô sempre protegido, eu sempre quando eu tô cantando, eu procuro ficar na frente do Miltinho, ou do Thiaguinho, ou do Fábio, eu fico sempre na frente deles aí para não receber uma baquetada. Isso é verdade, né? Então, gente, como eu estava falando para vocês... O cantor para baterista, a posição que eles ficam é um alvo maravilhoso. Brincar de tiro-alvo, né? Não erra nunca. De tiro-alvo.
E olha só, como eu estava falando, no programa História de Sucessos Musicais desse sábado, vai ser um especial com Roupa Nova e Rádio Táxi, tá? Então a gente já fez um especial antes, né, numa outra emissora, e agora nós vamos estrear esse com o Rádio Táxi e Roupa Nova. Tem muita música boa. Hoje eu levantei algumas músicas aqui que tem, mas, cara, é difícil, hein? É difícil para selecionar, viu, Gel? Tem música boa pra caramba, viu, cara? E ainda bem que eu já recebi várias músicas, na voz do nosso querido Beto Luque. Já tem bastante música na voz do Betão. E... Graças a Deus, duas inéditas. Hã? Graças a Deus, duas inéditas, né? Duas inéditas. Sara continua fazendo sucesso. Hoje eu conversei com a menina aqui de uma corretora de seguros. Ela chama até Sara. Aí eu falei para ela, querida, você precisa conhecer a música Sara do Rádio Táxi. Aí ela falou assim, o Rádio Táxi tem uma música chamada Sara? Tem. Vou mandar no WhatsApp para ela. Falei que vou mandar amanhã para ela. Falei, tem o seu nome, Sara com H. Então foi feita em sua homenagem a meu pedido. Legal. Bom, Beto, Miltinho, o Rodrigo Pagliani vai lá no show. É verdade. E ele tem a filha que chama Sara também. Faz uma homenagem lá para ela, para a filha dele lá. O Rodrigo tem uma banda de rock muito legal aqui em Ribeirão. Eu já vi eles tocarem. Eu vi o ensaio deles, eu falei, a banda eu não vou falar nada que eu sou suspeito. Mas o local do ensaio é bom, hein? O lugar do ensaio é maravilhoso. Olha, mesmo a banda dos meus filhos, né, a Wicked Matt, né, ela não tem um local daquele para ensaiar, não, cara. Eu falei para... depois eu vou até brincar com o Rodrigo, para a gente, de repente, fazer uma brincadeira lá, levar a banda dos meninos e com a banda dele, que o local é muito bacana, né, Gel? Eu falei, quando eu crescer, eu quero ensaiar num lugar assim. Ô, Gel, aí sabe o que você faz? Vocês vêm mais cedo para Ribeirão, né? Vem mais cedo para Ribeirão, mas faz uma passagem de som lá na casinha do Rodrigo, né? Tem uma pequena estrutura muito aconchegante, né? Mas eu acho que ele não mora lá. Não mora aí. Ele acho que mora em Matão, se eu não me engano. Não, ele mora em Matão, mas hoje ele mora em Ribeirão, né? Ele é de Matão, mas ele mora em Ribeirão. Matão tá a 100 quilômetros de Ribeirão, 90 quilômetros de Ribeirão, também é perto, né? Mas até pelo fato que ele faz o programa aqui praticamente todo dia, então ele já mora em Ribeirão, né? O Miltinho estava, e lógico o Gel, estava no outro show do Rádio Táxi aqui em Ribeirão, na época eu fui, né? A gente não tinha muito contato, mas eu fui na Fazendinha. É na beira da rodovia em Anguera. Foi muito legal. Lotou também, lotou. Todo mundo adorou, né? Na época era o Nestário que estava, e foi muito legal. Quando eu cheguei lá, eu não sabia, né? Apesar que eu sou amigo do empresário e tal, que traz aqui o Alceu Rondinone, e ele não tinha comentado comigo que ia ser o Rádio Táxi. Eu cheguei lá, vi, mas peraí, tô vendo aquele cara lá, aquele Bonovox lá, aquele Bonovox é da Rádio Táxi, né? Aí eu vi um cara cabeludo, eu falei, esse aí eu acho que é o novo guitarrista do Rádio Táxi, né? Mas aquele batera lá já é muito conhecido, que ele lá toca desde da Santa Ceia no Rádio Táxi, né? Mas se eu tirar o óculos, você não fala. Se eu tirar o óculos, você não vai falar que é o Bono. É o óculos que parece o Bonovox, não? Não. Você é o seguinte. Você lá no... Mas pera um pouquinho. O penteado não é só o óculos, não. Você, quando você estava lá no Faustão, você foi no Faustão, que vocês foram lá, né? Você meteu um degradê assim, né, Beto? Ele meteu um degradê assim, deu um tapa na juba. Cara, a Glaucia me falou, nossa, o Gel tá cara do Bonovox, cara. E até o Faustão brincou, né? O Faustão é muito gente boa, né?
É, gente boa. Ô, Gel, Não, pode é só falar, uma coisa, Betão. tem uma galera, ó, Miltinho, você vai ter que me arrumar umas palhetas daquela lá do Rádio Táxi, tem uma galera aqui de Vitória pedindo, hein? Ah, verdade. Não, show, me lembra, Coladinha, me lembra Ó, lá, hein, Coladinha, ó, as Vou deixar palhetinhas, com você, Roladinha. o pessoal tá aqui na live, Vou deixar com você umas palhetas. Você envia pro fã-clube do Volpa lá, tá? pode deixar, eu pego com você. E olha só, lá no show, né, lá no Taiwan, é grande. É bem maior que a Fazendinha. É grande pra caramba. Vai ter, olha, vai ter gente pra caramba, graças a Deus. E vocês vão adorar, que vai ser uma energia muito legal. A moçada pede paleta, viu? Você pode levar a paleta doidado, porque todo mundo pede. As minhas aqui você guarda aqui pra Vitória, hein? Não vai doar tudo lá, não. Ô, Gel, e tem gente que pede baqueta, viu? Você leva umas baquetas lá pra você jogar pro público. O Serginho, de vez em quando, joga umas baquetas pro público também. Tá bom. Tá? É que as baquetas do gel são perigosas. As baquetas do gel é aquela 5A, se eu não me engano. Pesada pra caramba. Por isso que ele mete aquele som, sabe? Machuca. Se ele jogar, vai bater na perna de muito. Cuidado, Nossa, hein? se ele for jogar, então vai machucar alguém, hein, cara? Eu acho que ele vai ter que. Não, ô Beto, ele vai ter que ir lá na frente com as duas baquetas e falar assim: eu escolhi alguém. Você, vem aqui. Aí ele vai lá e entrega. Porque se ele jogar lá, vai virar um tumulto, cara. Quem é que não vai querer pegar a baqueta do Gel Fernandes, né? Bom, eu estava falando aqui, em 2003, a música Dentro do Coração voltou a explodir na trilha Os Normais. Em 2006, o Wander Tafo voltou à banda, que lançou o DVD marcando a sua volta na banda. Em 2019, o grupo se juntou ao Placa Luminosa, são bom pra caramba também, para fazer uma turnê nostálgica pelo Brasil, que começou em São Paulo, no dia 3 de outubro, no Teatro Liberdade. Ô, Gel, o pessoal do Placa Luminosa, muito bom. Cara, aqui em Ribeirão, quando na década de 80, quando vocês não vinham para cá... Eles tocaram aí faz um mês, acho. Eu sei, na Recreativa. Foi inclusive que quem trouxe eles foi o Alceu, né, que está trazendo vocês. Mas eu tinha um compromisso. Não sabia. Hoje o saxofonista me ligou, o Edu, e falou isso. Eu falei, pô, nós vamos estar lá semana que vem, né? Eles são muito bons. Oi. Você sabe quem era o cantor do Placa Luminosa antes de se tornar Placa Luminosa? Olha, Gessé. Boa! A gente conhece um pouquinho, cara. Eu conheço o Gessé. Conheci o Gessé, né, que ele cantava no Corrente de Força, chamado. Acho que era exato, é isso aí.